Olá pessoal, vamos continuar com nossos vídeos aqui, com nossas aulas, né? Eu vou falar para vocês de forma bastante pedagógica, de forma bastante lenta, de forma devagarinho, que é para que vocês tenham melhor aproveitamento. Às vezes vou até ser repetitivo, incisivo em alguns elementos, alguns conceitos, mas é porque eu reputo que são de maior relevância, né, para o aprendizado de vocês. Ok? Então, na última aula nós vimos sobre o fato típico culposo e que dentro da culpa própria, né, da chamada culpa própria ou culpa inconsciente, né, que é o que realmente a maioria dos crimes culposos incorre, né? A maioria das faltas de cuidado objetivo, né, se enquadra dentro da culpa própria, né? Agora hoje nós vamos ver a culpa imprópria, né? O fato típico culposo, mas na modalidade de culpa imprópria, né? Quando a gente incorre numa culpa imprópria. Então vamos lá, gente. Vamos passar para frente aqui. Muito bem. Então aí nós temos a mesma estrutura, né? Aqui do crime culposo, cuja modalidade nós vamos trabalhar a culpa imprópria. E que, como eu falei anteriormente, o crime culposo tem a mesma estrutura do crime doloso, né? Tem o fato típico, a diferença é que é culposo, o fato típico, claro, né? A antijuridicidade e a culpabilidade, né? Então, nós vimos na última aula o fato típico culposo, mas na modalidade da culpa própria. Agora nós vamos ver o que é culpa imprópria. Vamos colocar aqui a estrutura rapidamente dos elementos do crime, do fato típico culposo, que são os mesmos elementos que nós já vimos: conduta voluntária, inobservância do dever de cuidado objetivo, previsibilidade, nexo causal, resultado involuntário e tipicidade. Não é verdade? Então, os elementos são os mesmos. Você me pergunta, mas o que muda então da culpa própria para a culpa imprópria? No contexto do fato típico culposo, o que muda é isso aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Isso aqui, a vontade viciada do agente. Ou seja, o sujeito, na hora da conformação da vontade, ele conformou uma vontade errada, equivocada, sobre a realidade dos fatos. Ou seja, ele imagina que está amparado por uma causa justificadora. Ou seja, ele imagina que está agindo em legítima defesa, em estado de necessidade, em exercício regular do direito ou no estrito cumprimento do dever legal, quando na verdade não está, porque a sua vontade está viciada. A pessoa teve uma falsa representação da realidade. Tá? Então, nós vamos ter aqui então, as causas de exclusão de ilicitude, sobre as quais vai recair o erro, o vício de vontade, né, na culpa imprópria. Então, aqui, por exemplo, na legítima defesa, uma pessoa está sendo vítima de furto continuamente na sua residência e, em determinado dia, resolve matar o ladrão. Então, espera chegar à noite e, quando vê se aproximar o vulto da porta da cozinha, ele atira e mata. E depois verifica que ele atirou no próprio filho que vinha chegando de viagem, ou vinha chegando de uma festa, enfim, né? Então, nessa hipótese, o sujeito teve uma falsa representação da realidade. Imaginava que era o ladrão, quando na verdade era o próprio filho. Então, nessa hipótese aqui, é um caso típico de culpa imprópria. O sujeito teve uma falsa representação da realidade, imaginava que estava agindo em legítima defesa, imaginava que sua conduta estava justificada, imaginava que estava diante de uma causa de exclusão de ilicitude real, quando na verdade não existia, né? Não existia nenhuma agressão, né? Quem estava chegando era o próprio filho. Então, isso é um tipo
que a doutrina chama de culpa imprópria. Ou seja, o sujeito, apesar de ter agido com dolo, na verdade agiu com dolo, né? O crime é doloso, ele queria realmente atirar. Mas a lei manda aplicar a pena do crime culposo. Da mesma forma, alguém está no cinema e outra pessoa grita, cinema em chamas, cinema está pegando fogo. Ora, a pessoa, se causar uma lesão corporal em outra para sair de dentro do cinema, ela não vai responder por esse delito, porque ela estava numa situação de estado de necessidade putativo, né? Imaginava que estava em perigo. Então, a sua vontade está viciada. Isto é um caso também de culpa imprópria. Tá? Se a pessoa efetivamente causou um resultado delituoso, uma lesão ou um homicídio em outra pessoa para sair de dentro do cinema, ela vai estar justificada, né, pelo estado de necessidade. E, portanto, aqui é um caso típico de culpa imprópria, se era possível ela verificar que aquilo era um erro, né? Ok? Outra questão aqui, o exercício regular do direito. O sujeito imagina que está agindo dentro de uma conduta permitida, justificada, quando na verdade não está. Então, o jogador de futebol empurra o técnico pensando ser um jogador e causa-lhe lesões corporais. A mesma coisa, caso típico de culpa imprópria. Um exemplo aí do estrito cumprimento do dever legal, o policial prende o sósia do ladrão. Então também a sua vontade está viciada, ele imagina que sua conduta está justificada, né? Na verdade, ele prendeu uma pessoa que não tem nada a ver com o ladrão. Então, isso são casos, são exemplos de culpa imprópria. Tá? Então, a culpa imprópria é aquela em que o sujeito, ao agir, a sua vontade está viciada por uma falsa percepção da realidade. Então, o sujeito imagina que sua conduta está justificada, quando, na verdade, né, não está. Né? Então, quando há erro sobre essas causas de exclusão de ilicitude, o nosso Código Penal chama isso de discriminantes putativas. Tá? Ou seja, são situações em que o legislador discriminou por erro, né? Por isso, discriminantes putativas. Tá? E está previsto no artigo 20, parágrafo 1º, nos seguintes termos: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, né, comete uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Né? Entretanto, se esse fato for previsto como crime culposo, será-lhe aplicado a pena deste crime. Então, isso se chama discriminantes putativas, quando o sujeito pratica uma suposta causa de exclusão de ilicitude por erro. Tá? Então, esses casos são típicos de culpa imprópria. Então, a culpa imprópria é aquela em que o sujeito, ao praticar uma conduta, incorre numa falsa percepção da realidade. Ou, em outras palavras, a sua vontade está viciada, né? Está errada. Então, vejam que na culpa própria não tem isso, não tem vício. Né? A pessoa falta com cuidado objetivo, mas não incorre em nenhum erro. Né? Tá? Ela sabe efetivamente que a sua conduta, por exemplo, de correr acima da velocidade permitida, né, é uma conduta perigosa, é uma conduta que eleva o risco tolerado.
Portanto, ela sabe que está inobservando o dever de cuidado objetivo. Aqui não, aqui a vontade está viciada por um erro de fato, né? Um erro de fato que recai sobre uma causa de exclusão de ilicitude, que o nosso código chama, quando o erro recai sobre uma causa de exclusão de ilicitude, de discriminantes putativas. Ok? Então, é o chamado erro de tipo, né? O erro sobre os elementos fáticos, né? Erro de tipo, né? Que recaiu na hipótese aqui sobre uma justificadora. Tá? É evidente que o erro de tipo pode cair também sobre uma norma incriminadora. Tá? Então, quando o erro de tipo recai sobre os elementos fáticos de uma causa justificadora ou das discriminantes putativas, se esse erro for inevitável, exclui o dolo. Se o erro for evitável, exclui o dolo, mas permite a punição por culpa, se previsto no Código Penal. Tá? Em linhas gerais, é isso a culpa imprópria, né? O fato típico culposo na modalidade de culpa imprópria. Tá? Aí o restante aqui eu coloquei ainda, mas aqui é um assunto de culpabilidade no nosso sistema, né? É o chamado erro de proibição. É quando o erro recai sobre a existência ou os limites da justificação. Aí nós temos erro de proibição, não erro de tipo. O erro de tipo é quando recai sobre pressupostos fáticos ou elementos fáticos da causa justificadora. Quando o erro recai sobre a existência ou limites da justificadora, então nós temos erro de proibição, né? Isso foi o sistema que foi adotado pelo nosso Código Penal, né? Diferencia o erro que recai sobre os pressupostos fáticos da causa justificadora daquele que recai sobre a existência ou os limites da justificadora, né? É a chamada teoria limitada da culpabilidade, que foi adotada pelo nosso Código Penal, né? Já na teoria extremada da culpabilidade, todo erro que recai sobre causas justificadoras é erro de proibição. É a linha adotada por Hans Veltz, o pai da teoria finalista da ação. Ok? Então, em linhas gerais, é esse o conteúdo da culpa imprópria. Os elementos da culpabilidade continuam aí sem problema. As formas de culpa. Vamos logo aproveitar e falar das formas de culpa agora. Ou seja, formas de culpa são formas de condutas perigosas, que a nossa doutrina classifica em imprudência, quando se constitui em um fazer, negligência, quando esta conduta perigosa implica em um não fazer, que a lei manda. E também a conduta, né, sob a forma de imperícia, que também é uma forma de conduta perigosa, quando há inobservância do dever de cuidado técnico no exercício profissional. Portanto, aqui, como a gente está vendo, o fato é cometido no exercício de uma profissão. A imperícia só ocorre no exercício de uma atividade para a qual o agente está habilitado. Então, coloquei aqui exemplo de imperícia. Motorista habilitado que não sabe dirigir. Médico que erra na dosagem da anestesia. Então, vejam que isso aqui são formas de culpas que ocorrem no exercício profissional. Lembrando sempre que, como nós vimos, quando vimos o fato típico culposo, né, que o crime culposo só vai existir se houver resultado. Se o sujeito praticou uma conduta perigosa, mas não gerou nenhum resultado físico, então não há que se falar em crime culposo, em fato típico culposo. Ok? Então vamos voltar aqui. Já vimos a imperícia, vamos ver a negligência. Aqui o agente se omite, não observa o dever de cuidado objetivo, né? Então, a lei manda o sujeito fazer uma coisa e ele se omite e não faz. Então, por exemplo, deixar remédio ao alcance de criança. Então, o sujeito se omitiu,
em vez de praticar a conduta devida, não praticou. Deixar uma pistola ao alcance de uma criança, motorista de ônibus que trafega com a porta aberta. Então, tudo isso aqui são exemplos de negligência. O sujeito não faz o que é devido. O sujeito não faz o que a lei determina. Então, sem razão desse não fazer o que a lei determina, decorrer um resultado, a criança ingeriu o remédio e sofreu uma lesão, ou mesmo vinha a falecer, o agente vai responder por esta falta de cuidado na sua conduta. Tá? Vai responder por um crime culposo, naturalmente. Né? A imprudência, ao contrário, é um fazer, é a prática de uma ação perigosa. O agente age com inobservância do dever de cuidado objetivo. Tá? Ou seja, é a forma mais comum de culpa. Exato. E principalmente no trânsito, né? No tráfico de automóveis. Né? Então, a forma de culpa, né? A forma de falta de cuidado, com maior frequência no mundo real. O agente age com inobservância do dever de cuidado objetivo. É como eu falava lá para vocês, quando falei da falta de cuidado na prática da conduta. O sujeito imprime uma velocidade muito superior ao permitido para o local. Então, ele está tendo uma conduta, praticando uma conduta imprudente, tá? Que implica em um fazer, né? Então, dirigir desobedecendo às normas de trânsito, excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, tudo isso são formas de falta de cuidado. Tá? Então, são essas 3 formas de falta de cuidado, né, que o nosso código prevê, né, que se caracteriza como as formas de culpa, né, a imprudência, a negligência e a imperícia, cada uma com suas características próprias. Ok? Então, vamos ver agora as espécies de culpa. Então, nós vamos ter a culpa inconsciente, a culpa própria, aquela que nós vimos lá no fato típico, na primeira parte do fato típico culposo. O agente não prevê o resultado por inobservância do cuidado objetivo. Ele não prevê o previsível, como dizem alguns autores. Ou seja, é possível a previsão do resultado por uma pessoa cuidadosa, dotada de discernimento e prudência, mas o agente não prevê, porque faltou com cuidado objetivo. Tá? Então, essa é a culpa inconsciente, a culpa própria. A culpa consciente, o resultado é previsto. O agente prevê o resultado, mas acredita que ele não ocorra, que ele não ocorrerá, em razão de sua habilidade. Então, vamos imaginar que alguém está dirigindo numa rua e tem um protesto de várias pessoas no meio da rua. E o sujeito, que é um bom motorista, é um expert na direção, ele diz, olha, tem um espaço ali, é possível passar. Então, eu vou passar e não tenho certeza que não vai causar dano a ninguém. E, por azar, ao tentar passar, ele lesiona uma pessoa. Ou seja, o resultado é previsível, mas o sujeito acredita sinceramente que não ocorrerá lesão ou perigo de lesão àquele bem jurídico. E aí ele causa, por exemplo, uma lesão corporal em uma pessoa. Então, vai responder pela falta de cuidado, né? Pela culpa, nesse caso, a chamada culpa consciente. Há um desvalor, aliás, não há um desvalor na conduta do sujeito, porque ele, sinceramente, acredita que, pela sua habilidade de dirigir, conseguirá passar naquele espaço sem causar nenhum dano ao bem jurídico, ou seja, sem lesionar ou matar uma pessoa.
Então, essa é a culpa consciente, que a pessoa sabe da possibilidade, da probabilidade de ocorrer o resultado, mas acredita na sua capacidade, na sua habilidade, na sua competência na direção de um veículo capaz de passar naquele espaço. Ok? A culpa imprópria, nós acabamos de ver no slide anterior, né? Também chamada culpa por equiparação ou por assimilação. Por quê? Porque, na verdade, não é propriamente uma culpa, né? Porque a pessoa age com dolo, né? Mas a lei determina que a pessoa seja punida a título de culpa. Por isso, chama-se culpa imprópria, né? É aquela em que o sujeito prevê o resultado, mas sua vontade está viciada por erro. Né? Por erro em que incide sobre uma causa justificadora. Então, sempre os casos de erro que incidirem sobre causas justificadoras, que o nosso código, nessa hipótese, chama de discriminantes putativas, é culpa imprópria. Tá? Sempre que o erro incidir sobre causas justificadoras, estamos diante de culpa, da chamada culpa imprópria, ou culpa por equiparação, ou culpa por assimilação. Ok? Então, aí, em linhas gerais, as espécies de culpa. Eu estou indo de forma bem devagar e explicando com bastante detalhes, porque vocês nunca tiveram contato com esse assunto de fato típico culposo, de formas de culpa, espécie de culpa, então precisa a gente caminhar devagar para que vocês consigam apreender, né, essas noções básicas. A partir daí, vocês, evidentemente, através de novas leituras na doutrina, vocês vão se aprofundando, ok? Mas aqui a ideia é só passar as noções básicas para vocês, né, sobre o crime culposo. Esse assunto também aqui, chamado crime préter-doloso, préter-intencional, ele está relacionado com a culpa, porque o crime préter-doloso ele é um crime misto, em que há uma conduta dolosa e outra culposa. Tá? É o que se chama que há dolo no antecedente e culpa, há dolo no antecedente e culpa no consequente. Tá? Porque há culpa no consequente por falta de cuidado na prática da conduta, por inobservância do dever de cuidado objetivo. Um exemplo mais citado na doutrina é esse do artigo 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. O sujeito quer lesionar, porém causa a morte da vítima. Então o dolo, nessa hipótese, era dolo de lesão corporal. Mas, por falta de prática, por falta de habilidade, melhor dizendo, por falta de cuidado na prática da lesão corporal, ele finda causando a morte da vítima. Então, o sujeito quer apenas desferir uma bofetada na vítima. E, ao fazer isso, ela cai com a cabeça no meio-fio e morre. Então, isso é um exemplo típico de lesão corporal seguida de morte, que é um crime préter-doloso ou préter-intencional, porque você tem aí um misto de dolo e culpa no mesmo fato. Inicialmente, o sujeito tem dolo e, por último, ocorre uma situação culposa, né? Então, você tem dolo no primeiro e culpa no segundo crime. Aí, o legislador penal já criou essa figura, né? No artigo 129, parágrafo 3º, de lesão corporal seguida de morte. Né? O sujeito não responde por um crime de dolo, lesão corporal por dolo, e homicídio por culpa, em sentido estrito. Não responde assim, não responde em concurso formal. Ele responde só por esta figura típica, lesão corporal seguida de morte. Os crimes qualificados pelo resultado geralmente são préter-doloso ou préter-intencional.
Aqui faltou resultado, depois vocês acrescentem aí. Os crimes qualificados pelo resultado geralmente são preterdolosos ou preterintencionais. Crime qualificado pelo resultado, além da pena do tipo normal, haverá outra pena mais grave se ocorrer o resultado qualificador. Então, eu coloquei aqui uns exemplos de crime preterdoloso, só para que, se vocês tiverem curiosidade, depois deem uma olhada nesses crimes, só para efeito de aumentar o conhecimento e fixar melhor qual é o conceito de crime preterdoloso. Tem vários exemplos aí, né? Ok? Então, vamos ver agora o erro, exemplos de erro, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de erro para que vocês tenham ideia de quando o erro cai sobre uma discriminante putativa e quando o erro cai sobre uma norma incriminadora. Ou, em outras palavras, o erro pode recair sobre uma causa justificadora e pode recair sobre uma norma incriminadora. Então, vamos ver alguns exemplos, mais para fixar o que a gente já viu lá na parte da culpa imprópria, né? Do fato típico culposo, na modalidade da culpa imprópria. Então, são exemplos. Então, veja aqui um erro que é evitável, né? Não é um erro inevitável nesse exemplo, que incide sobre uma norma incriminadora. É erro de tipo também, né? O proprietário da oficina vende a moto que foi deixada para conserto e o dono, aliás, isso aqui é erro de proibição, que eu não tinha lido, já estou lendo aqui, é erro de proibição. O proprietário da oficina vende a moto que foi deixada para conserto, né? E o dono não foi buscar no prazo de 60 dias. E o sujeito vendeu imaginando que a lei permite a venda. Então, aqui um erro sobre a consciência da ilicitude. É o chamado erro de proibição. Tá? O erro de proibição é aquele que recai exatamente sobre a norma proibitiva. Né? O erro, no caso do erro de proibição, falta ao agente a potencial consciência da ilicitude. Ele age sem conhecimento da ilicitude. Não sabe que aquele delito, aquela conduta dele se constitui em um delito. Talvez, para que vocês entendam melhor o erro de proibição, fosse necessário dar uma retomada, uma recuada, uma regressão aqui, na parte do dolo. O dolo, de acordo com a teoria finalista da ação, desde quando Hans Welz superou a teoria neocantiana, né, a teoria sobre a teoria psicológica normativa da culpabilidade, que é a teoria neocantiana, desde quando Welz superou essa teoria pela teoria finalista da ação, ele coloca no dolo dois elementos. Um que está ligado ao processo volitivo e outro que está ligado ao processo cognitivo. O processo cognitivo leva ao conhecimento do fato, leva à consciência do fato. E o processo volitivo leva à formação da vontade. E, a partir dessa vontade, naturalmente, é que se desencadeia a ação. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que aqui é o seguinte, que um dos elementos do dolo, aquele que está ligado ao processo volitivo, e que, por sua vez, que o processo volitivo é um processo de aprendizado, né? Então, o processo volitivo leva ao conhecimento. E, naturalmente, ao levar ao conhecimento, se toma consciência do objeto, processo do conhecimento. Então, resumindo, o processo
volitivo leva à consciência do fato. Tá? Então, o erro, quando recai sobre a consciência do fato, se diz, aliás, leva sobre o erro quando recai sobre a consciência da ilicitude, porque aqui o objeto não é o fato, aqui no erro de proibição. O objeto do erro é a ilicitude, é a antijuricidade. Então, o sujeito não tem consciência da antijuricidade, ou seja, ele não tem consciência que está agindo de forma oposta ao direito. Ele não sabe que sua conduta contradiz a ordem jurídica. Tá? Então, nessas hipóteses, quando falta a consciência da ilicitude, que foi o objeto aqui do processo cognitivo, nós temos o erro de proibição. Tá? Então, nessa hipótese aqui, há um erro sobre a norma proibitiva, sobre a consciência da ilicitude. Então, é erro de proibição. Não sabia o sujeito imaginava, melhor dizendo, que havia uma lei que permitia ele fazer isso, vender a moto de outra pessoa, se ela não buscasse no prazo de 60 dias. Perfeito. Então, esse erro aqui, ele recai sobre a proibição. Aqui é um erro que recai naturalmente sobre uma causa incriminadora, né? Tá? Coloquei aqui, né? Exemplo 4, o erro recai sobre as causas de exclusão da antijuridicidade, justificadora, mas sim sobre uma norma incriminadora, claro. Né? Falei para vocês que o erro pode cair tanto sobre uma norma incriminadora quanto sobre uma norma justificadora. No caso aqui, um erro recaiu sobre uma norma incriminadora, erro de proibição. Ok? Nesse exemplo aqui, vamos ver. O sujeito trabalha numa obra e é erro de proibição também, né? Erro evitável, né? Como esse aqui também é evitável, né? Tá? Então, esse aqui, como o erro é evitável, o sujeito responde com a culpabilidade diminuída. Sempre que houver erro de proibição evitável, o sujeito responde com a culpabilidade diminuída, que no nosso código vai aparecer como causa de redução de pena. Tá? Então, o sujeito trabalha numa obra e o proprietário da obra atrasa 3 meses o seu salário. Imaginando que era lícito vender 10 sacos de cimentos para compensar a parte do seu salário, vendeu. Tá? Então, o erro recaiu, ele não tem erro sobre o fato aqui, porque ele sabe que está vendendo cimento. O erro recai sobre a ilicitude. Né? Ele imagina que esse seu comportamento é lícito. Né? Então, faltou-lhe a potencial consciência da ilicitude. Tá? Vai excluir a culpabilidade. Tá? Me parece que nesse caso aqui está mais para um erro inevitável. Né? Eu coloquei evitável, mas seria um erro inevitável, porque o sujeito que é assistente ou auxiliar do pedreiro, geralmente ele não teve muitos estudos, pelo menos no nosso caso aqui no Brasil. E por isso ele não teria como saber que aquela sua conduta contrariava a ordem jurídica, que a sua conduta era antijurídica. Né? Ele não sabia que estava agindo de forma ilícita. Então, por isso, o erro de proibição. Né? Aplica-se, faltou, portanto, a potencial consciência da licitude, que é um elemento da culpabilidade, e, portanto, exclui a culpabilidade. Aplica-se o artigo 21, segunda parte do Código Penal. Ok? Então, nessa hipótese aqui, né, que recai sobre norma incriminadora, nós temos, portanto, uma causa que vai excluir a culpabilidade, tanto na teoria limitada quanto na teoria extremada, né? Porque trata-se de norma incriminadora. Portanto, norma que exclui a culpabilidade por falta de potencial consciência da ilicitude.
Tá? Na verdade, aqui não é erro sobre a existência de uma causa. Tá certo, é a causa de exclusão de ilicitude. Né? Na verdade, o erro de proibição vai excluir a ilicitude, né, da conduta pela potencial consciência da ilicitude. Mas não é um erro que recai sobre uma causa justificadora. Né? Não há um erro que recai sobre uma causa justificadora. Isso aqui depois eu vou dar uma consertada nessa parte aqui. Ó, gente. Erro sobre a existência de uma causa de exclusão de ilicitude. Não é o caso, porque aqui é erro sobre a norma incriminadora. Acho que eu colei errado de outro lugar, mas eu vou depois corrigir. Mas desconsiderem essa parte aqui. Erro sobre a existência de uma causa de exclusão de ilicitude, porque aqui o erro recaiu sobre uma norma incriminadora, que é o exercício ilegal das próprias razões, um crime contra a administração da justiça. Ok? Erro de tipo acidental é aquele que não recai sobre elementares ou circunstâncias da figura típica. Então, esse erro acidental ele não beneficia o agente, beneficia o erro de tipo essencial. Esse sim, mas o acidental não. O agente subtrai uma mochila imaginando haver ouro no seu interior, quando na verdade havia livros. Então não interessa, tanto ouro quanto livro, os dois são, tipifica o crime de furto, quando subtraídos. O sujeito furta um colar, supondo ser de brilhante, quando na verdade era uma bijuteria. Então foi um erro acidental. Não beneficiou o agente, vai responder. A doutrina divide o erro de tipo acidental da seguinte forma: erro sobre objeto, chamado erro em objeto, né? Que é esse caso aqui, né? Erro sobre a pessoa, o sujeito erra a pessoa, né? Quer praticar o crime contra uma pessoa e pratica contra outra. Erro em persona, né? Erro na execução, também chamada de aberratio ictus, que o sujeito erra nos meios de execução. E ao invés de atingir a pessoa que pretendia atingir, atinge terceira pessoa inocente. O resultado diverso do pretendido, aberratio criminis, aqui o sujeito quer cometer um crime e comete outro. Quer cometer um crime de dano e comete um crime de lesão corporal, por exemplo. Nós já vimos, né, aliás, nós vamos ver isso aqui em Penal 2, artigo 73 e 74. Lá eu vou fazer uma aula só sobre esses dois erros, erro de execução e o aberratio criminis. E também o erro sobre o nexo causal, o aberratio causal e o dolo geral. Também não beneficia o agente. Então, aqui vamos supor que o sujeito queira matar seu desafeto, desfere facadas, depois joga no rio. E, posteriormente, a polícia constata que a causa da morte foi por afogamento e não pelas lesões corporais. É o erro sobre o nexo causal. Também não beneficia o agente, né? Erro determinado por terceiro. Está previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Lógico, porque nessa hipótese, aquele que foi vítima do erro, na verdade, funciona como instrumento do crime, né? Ele não sabe que está cometendo o delito. Então, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. A não ser que seja um erro muito grosseiro. Aí, claro, a pessoa pode responder por culpa, né? Mas se for um erro dentro da média, né, que pode ocorrer, não responde, responde o terceiro. Né? Médico com o objetivo de matar o paciente prescreve uma alta dose de morfina e determina a técnica de enfermagem que ministre. A técnica de enfermagem, sem ter conhecimento que aquela dose mataria o paciente, cumpre a ordem do médico. O paciente morre. Então veja que aqui é um erro determinado por terceiro, pelo médico. Né? Mas quem executa a ação é a enfermeira. Nessa hipótese, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Aqui, a enfermeira não responderia por nada, porque ela foi simplesmente instrumento do crime. Crime putativo por erro de tipo.
Ocorre quando o agente pretende cometer um delito e não consegue por não existir a elementar do tipo. Tá? Há uma falsa percepção da realidade. Mulher, supondo estar grávida, ingere substância abortiva. Posteriormente, exames médicos demonstram que não existia gravidez. Então, é o crime putativo por erro de tipo. O crime só existe na cabeça da agente, no caso aqui, na cabeça da mulher. Objetivamente, ele não existe. Tá? Então, é uma espécie de crime impossível aqui, né? Como vai cometer o delito se não existe o objeto jurídico, né, protegido pela norma? Não existe gravidez, não existe feto. Ok, gente? Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês, deixar aqui de lado o fato típico culposo, o crime culposo, e vamos falar do intercrimes, ou etapa de realização do crime, o caminho do crime, né? Então tá aí, nós vamos ter duas fases, uma fase punível, outra fase não punível, tá? Que são as fases dos atos preparatórios e as fases dos atos executórios. Essas aqui, essa fase de atos preparatórios, que é a cogitação e a decisão, não são puníveis. E punível somente os atos de execução. Ok? Na próxima aula, vamos trabalhar este assunto. Muito obrigado e até a próxima.